Para muitas pessoas, o YouTube é só mais um app de entretenimento. Mas hoje, na verdade, ele é uma das melhores oportunidades de negócio que existe. E eu não tô falando de virar um influenciador ou um blogueiro, e nada contra isso, mas eu tô falando de criar um ativo de verdade. Seja para você ou para os seus negócios, para seus serviços, para seus produtos que você vende, para qualquer coisa que você já tenha. E eu falo isso porque é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou tratar esse canal como uma empresa. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente por quê. A maioria das pessoas, quando pensa em YouTube, a primeira coisa que elas veem é quantas views teve, quantos comentários, quantos inscritos o canal ganhou. E, na verdade, não deveria ser esse o foco. Porque esses números muitas das vezes são métricas de vaidade. O que realmente importa é quanto de resultado esse vídeo gerou pra você. E eu lembro de uma história que eu vi há um tempo, que é de um empresário que eu acompanho americano. Ele dá consultorias e um caso chamou muita atenção. Ele tinha uma cliente que era uma nutricionista, só que ela não fazia conteúdo genérico, ela não participava de trends ou os conteúdos que estavam mais hypados. Na verdade, ela era extremamente específica. Ela ensinava nutricionistas registrados a lidar com faturamento de convênios. Mano, olha, tipo, olha o quão nichado que é isso. Aí você pensa, mas ela devia ser famosa, devia ter milhares de seguidores, ou milhões. E na verdade não. Ela tinha 5 mil seguidores e muitos posts dela tinham tipo 30, 40 likes. Nada demais, assim, até flopado na real. Só que o mais impressionante é que ela fazia US$ 1 milhão por ano, que dá quase US$ 100 mil por mês. E da mesma forma que o empresário que eu acompanho ficou em choque quando ele escutou essa história, eu assistindo também fiquei. Porque, na verdade, esses 5 mil seguidores que ela tinha eram 5 mil pessoas muito engajadas com o que ela falava. Então, eles realmente queriam acompanhar o conteúdo dela. E enquanto muitas pessoas estão olhando para número ou quantidade, ela tá olhando para qualidade. Porque essas pessoas têm um problema específico e vêm a solução no serviço que ela oferece. Entendeu? Então não é sobre ter milhares de pessoas te assistindo, é sobre ter as pessoas certas te assistindo. Nessa época, eu já estava pensando, né, em ter criado meu canal e me fez refletir, cara, se eu for fazer um canal, né, para compartilhar ideias, mostrar meu dia a dia, lifestyle, enfim, como é ser um atleta, por que ao mesmo tempo não levar isso como um negócio? Porque hoje em dia, quem produz conteúdo para o YouTube leva de duas formas. Ou ele é seu negócio principal, então o canal é a fonte de receita da pessoa e a partir dele que gira todo o negócio do cara. Ou ele vira o melhor canal de aquisição que você tem. Porque você não paga nada para mostrar você e o seu negócio para outras pessoas e criar um relacionamento com elas. E tem um conceito que eu gosto muito que os americanos usam, que é Founder-Led Growth, que basicamente é o fundador sendo o rosto ou participando ativamente do marketing da empresa. Porque isso ajuda a construir autoridade, confiança, as pessoas veem o seu rosto e associam a marca. E isso escala de um jeito completamente diferente. Como eu já tinha falado no outro vídeo, diferente das outras redes sociais, né, que são de mídia, o YouTube, a pessoa para te assistir 10 minutos, 20 minutos, dependendo do conteúdo, 1 hora. Então, você não está competindo por atenção superficial. As pessoas que estão assistindo, elas realmente querem ver o que você está falando ou o que você está mostrando. Você está captando uma atenção profunda. Pensando num conceito de marketing e vendas, eu vejo o YouTube como um meio fundo de funil. Para quem não conhece esse termo, basicamente, no conceito de vendas, você tem o topo, o meio e o fundo do funil. Onde o topo seriam as pessoas que estão descobrindo você, que elas não te conhecem. O meio do funil são as pessoas que já te conheceram e elas começam a criar um relacionamento com você. Então elas começam a entender como você pensa, o que você faz, ou no caso de uma marca, como essa marca funciona, quais são os valores dela, o que ela defende. E o fundo do funil é quando a pessoa já tem total confiança em você. Então ela tá pronta para te escutar ou comprar algo de você, ou comprar algo que você vai indicar para ela, porque ela acredita no que você tá falando. Outro ponto também pra mim que é muito importante é que o conteúdo no YouTube ele não morre rápido. No Instagram dura 24 horas um story, ou um post no feed dura 2, 3 dias. No TikTok, então, nem se fala. Se você não viralizar, seu conteúdo some. Já aqui, o teu conteúdo ele pode render por meses, anos. Tipo, ele pode ser recomendado depois de 10 anos. E isso muda totalmente a lógica de produção de conteúdo. Porque você daí não tá só produzindo um conteúdo.
Na verdade, você está produzindo um ativo que trabalha para você enquanto você não está fazendo nada. E aí entra um conceito que eu gosto muito também, que são os juros compostos. Eu sempre gostei de matemática, sempre fui de exatas, me formei em administração e, né, tenho especialização em finanças. Então, esse é um conceito que, cara, para mim acho que faz parte de tudo na nossa vida. E eu tenho certeza que você já escutou esse termo, né, seja com investimentos ou dívidas, mas aqui eu não tô para falar em relação ao dinheiro. Na verdade é sobre atenção. Cada vídeo que você vai postando no YouTube, por exemplo, ele na verdade não começa do zero, porque ele vai acumulando. Quanto mais conteúdo você faz, mais pessoas vão te descobrindo. Quanto mais pessoas vão te descobrindo, mais elas querem saber sobre você, mais elas te recomendam e mais confiança você acaba tendo com elas. E isso vai acumulando com o tempo. Né? No começo vai ser lento, você não vai ter visualização, ninguém vai querer ver o que você posta. Mas depois de um tempo, isso começa a acelerar e depois não para mais. Se você consome YouTube e parar pra pensar um pouco, os caras que estão há muito tempo na internet, eles não começaram grandes. Na verdade, longe disso. Eles começaram em uma época que ninguém sabia como funcionava, ninguém sabia no que ia dar. Começaram com áudios ruins, com vídeos ruins, ninguém assistindo, sem retorno nenhum. Só que eles continuaram. No ano passado, o YouTube completou 20 anos. E tem um padrão muito claro. Todos os produtores de conteúdos da plataforma que estão há 10 anos construindo audiência, postando de forma consistente, estão muito bem financeiramente. Eu diria até que milionários. E não é por sorte, é porque a consistência do seu conteúdo é como se fosse um juro composto. Em inglês, eles também falam muito da palavra compound, que é basicamente isso. Uma coisa vai somando na outra, que vai aumentando, tipo uma bola de neve. E depois, quando você olha as outras pessoas, parece muitas vezes que foi do dia pra noite. Mas não foi. Teve um processo. E aí você percebe uma coisa. O YouTube pode até ser lento no começo, mas a longo prazo é um dos jogos mais difíceis de você perder. Pelo menos financeiramente. E se você fizer muito certo, os resultados podem ser muito expressivos. Porque diferente de outras coisas e atividades que você põe sua energia e você precisa ficar repondo ela todo dia do zero, aqui o esforço não se perde, ele só acumula. Tá, mas aí você deve estar perguntando como que esses canais ganham dinheiro. A primeira coisa que pode vir na sua cabeça é a AdSense, que é o quanto a plataforma paga pro produtor de conteúdo. Eu acho que a maioria pensa assim, o Instagram, o TikTok, o YouTube, eles devem pagar por quantas visualizações você tem, quantas curtidas. E sim, eles pagam por visualização. Eu diria que o YouTube é a que deve pagar melhor ainda. Mas, na verdade, essa é de longe a melhor forma de monetizar um canal. Você pode monetizar com parcerias, recomendações, links, produtos, serviços. E o mais importante, que tudo isso pode ser feito de forma natural. Você não precisa ficar vendendo ou sendo aquele cara chato, porque se você postar com frequência e tiver uma comunidade, em algum momento elas vão querer comprar de você, ou vão querer saber o que você está indicando. E eu falo isso porque tem um cara que eu acompanho muito, que se chama Alex Hormozi, e ele é um empresário que ficou muito rico com o meio fitness, e ele tinha academias, foi para franquia, foi para software, hoje ele tem uma empresa que dá consultoria para outras empresas e, dependendo do tamanho delas, ele entra como sócio. Ele tem um canal do YouTube que tem mais de 10 anos. Ele fala basicamente sobre, né, negócios de uma forma bem prática e simples. Uma das coisas que ele fala é que o marketing mais forte que tem é a indicação e a recomendação. Porque, para pensar, quantas vezes você já não comprou alguma coisa porque você viu um familiar teu, um amigo seu, conhecido, ou alguém que você admira, um influencer, enfim, alguém famoso, e porque ele falou ou ele estava usando, você teve vontade de comprar. E por outro lado, quantas marcas enormes que não gastam milhões em marketing e você vê todo dia e você nunca comprou nada e provavelmente não vai comprar. E isso me faz voltar àquele ponto que eu já tinha falado, que não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Então, é muito melhor você ter 1000 pessoas que realmente são as pessoas que você quer conversar ou que você quer atrair para perto de você, do que você ter 1 milhão de views de pessoas aleatórias. É sobre quantas pessoas prestam atenção, confiam em você e te recomendariam. Isso que transforma conteúdo em negócio.
E é exatamente isso que eu quero fazer com esse canal. A minha ideia aqui é totalmente fazer isso um projeto de longo prazo e é algo que eu quero desenvolver com consistência. E se você gosta de esporte, fitness, saúde, mas também gosta de negócios, internet, educação financeira, eu ainda vou fazer outros vídeos assim, se vocês quiserem, e muitas outras coisas, porque é só o começo.